Muito bem, eu começo mostrando a imagem da Polícia Federal dessa apreensão de 13 relógios do Jacques Wagner, além de toda aquela dinheirama da qual eu já tinha falado aqui na semana passada, e o Jacques Wagner só está se enrolando para explicar. Olha aí a imagem na tela, pode contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jacques Wagner lacrou 13 no número de relógios que estavam lá em um dos seus endereços, esse me parece que foi o de Brasília, teve endereço na Bahia também, e a gente sabe que somando o dinheiro encontrado nos vários endereços, deu cerca de R$440 mil, sendo que uma parcela significativa em dólares e outra parcela significativa em euros. Aí eu tenho que fazer um apanhado histórico a respeito desse gosto do Jacques Wagner por relógio e também por ser presenteado, curiosamente, por empresários muito ricos, interessados em medidas legislativas, em medidas de governo estadual, em medidas de governo federal, e, curiosamente, o Jacques Wagner sendo um político, ou seja, alguém que faz parte da administração pública. Então, o que eu fui resgatar? Eu fui resgatar o depoimento de colaboração premiada do Cláudio Melo Filho, que era um executivo da Odebrecht, construtora que estava envolvida no escândalo de corrupção da Petrobras, conhecido como Petrolão, e que assumiu ali crimes e mostrou como era a relação com os políticos. E o Cláudio Melo Filho disse que deu presente de aniversário para o Jacques Wagner na forma de um relógio de $20 mil e outro presentinho também na forma de outro relógio de $4 mil. Como eu sabia que ele gostava de relógio, como houve uma criação dessa marca com o símbolo atrás que tem um Congresso Nacional, e aí eu me lembrei como ele tinha sido membro do parlamento, ele tinha sido, o senhor Jacques Wagner tinha sido deputado federal. Aí eu disse: Marcelo, não sei o que você acha, mas se você quiser a gente pode ver um relógio para dar ele, e comentei desse relógio. Marcelo disse: veja. E aí... É um valor bastante elevado de um presente, não é? Sem dúvida nenhuma. Por que a empresa e o senhor definiram que era importante que fosse um presente desse valor? Não, a preocupação não foi com o valor, a preocupação foi com o simbolismo, né? Marcelo e Emílio queriam agradar um governador do estado que tinha uma relação, querendo ou não, pessoal com eles e também comigo. Eu também queria agradá-lo, entendeu? E existia o simbolismo, porque é uma peça única, assim, né? Quando você faz um relógio em homenagem ao Brasil, né, e bota atrás o Congresso Nacional, não é um fato usual, né? Então eu acho que foi mais o simbolismo. Que simbolismo maravilhoso, um relógio em homenagem ao Brasil, que tinha ali no fundo o Congresso Nacional. Então era uma peça única, tinha tudo a ver ali com aquele político, faz parte da administração pública, que já tinha sido parlamentar, deputado federal no caso, era governador naquela época, seria senador como é até hoje, no caso líder do governo Lula. Que fofo esse mimo. Pensei nele, como não? Produziram essa peça, esse relógio dessa marca tão bonita, tão sofisticada. Veio o aniversário do então governador e pensei, por que não? Falei para o Marcelo Odebrecht, presidente da construtora, que tinha contratos públicos nos governos do PT. E o Jacques Wagner, como o Cláudio Melo diz em outros trechos desse depoimento, era a porta de entrada. Era uma pessoa que tinha uma força dentro do governo federal, era uma pessoa que poderia influenciar decisões do próprio presidente, ajudou a abrir canais ali da Odebrecht com o Lula. Então, ele estava falando ali a respeito desse presente. Vou botar a imagem cheia na tela da declaração do Jacques Wagner na época. Vamos ver aí uma matéria do jornal Globo a respeito desse depoimento. Guardei e nunca usei, diz Jacques Wagner sobre relógio dado por diretor da Odebrecht. Guardei e nunca usei, não é maravilhoso? É aquele fumei, mas não traguei, é aquele P, né? Dei, mas não fui eu, aquela coisa toda, que muitas vezes gera meme nas redes sociais. Tem esse, do guardei o relógio e nunca usei. Se nunca usou, então imagina, não tem problema algum, né? Ora, tô sendo irônico, claro, aquilo vira patrimônio dele, é um presente que fica com ele, se ele quiser vender em algum momento, ele pode lucrar em cima daquilo, aquilo é um objeto de valor, pode ser trocado por alguma outra coisa, porque as pessoas têm interesse por um relógio, então ele ganhou, ele lucrou com esse presente. Aí ele é atingido pela investigação, vem uma colaboração premiada e fala a respeito dele, nem usei. Que é uma alegação do naipe dessas que ele tem dado agora, que eu mostrei na semana passada. Quer dizer, lá atrás nem usei o relógio, agora assim, não, depois eu ia pagar ele pelo apartamento destinado à minha filha. Beleza, Jacques Wagner, enrolando aí há quase 10 anos. Guardei e nunca usei, porque eu uso outro tipo de relógio. Mas se o cara me deu de presente, vou fazer o quê? Perguntou o baiano. Se o cara me deu de presente, vou fazer o quê? Olha, é o seguinte, o que o senhor vai fazer? Pode manter na tela, produção. O senhor vai recusar o presente, porque o senhor é político e ele é um empresário interessado em favores, em vantagens, em influência. É isso que uma pessoa ética, uma pessoa que tem uma conduta moral básica, não é nem sequer elevada, isso é moralidade básica, precisa fazer. Mas olha só como eles naturalizam esse tipo de relação.
É um escândalo, já era um escândalo 9 anos atrás. E aí vamos ver outra matéria com outra declaração nesse mesmo sentido que o Jacques Wagner deu naquela época. Não deveria ter recebido de Jacques Wagner sobre relógio dado pela Odebrecht. Olha só que fofo, quando ele é atingido, ele fala, não, já que vocês estão falando agora, pensando bem, não devia ter recebido, mas bola pra frente. Muito bem, então eu fui na colaboração premiada escrita do Cláudio Melo Filho para ver os detalhes desses presentes. Em oportunidade, quando do aniversário de Jacques Wagner, enviamos relógios de presente a ele. Lembro-me de 2 descritos abaixo. Quando do aniversário de Jacques Wagner, em março de 2012, foi dado um relógio, olha, eu que não sou um profundo conhecedor do relógio, sei nem pronunciar. Hublot, deve ser francês, não sei, vocês aí no chat devem saber melhor do que eu. Modelo Oscar Niemeyer. Em outro aniversário, que não me recordo o ano, também foi enviado o relógio da marca Corum, não sei, vocês que são chiques e sofisticados devem saber pronunciar melhor do que eu. Modelo Admiral's Cup. Esses presentes foram entregues juntos com um cartão assinado por Marcelo Odebrecht, eu e André Vital. Ai, que fofo, hein? Que coisa linda, um cartãozinho junto com o presente. Pelo que me lembro, o custo desses relógios, por orientação de Marcelo Odebrecht, foi rateado com o DS Bahia André Vital. Se eu não me engano, é uma sigla que é diretor de alguma área lá da Odebrecht na Bahia. O relógio foi adquirido na loja Griffith, em São Paulo. Eu me lembro com detalhes do relógio Hublot. Se escreve Hublot, porque esse relógio tem em seu fundo a imagem do Congresso Nacional, um símbolo de Brasília. Olha, o símbolo é completo, né? Seja o relógio, seja o contexto, seja o presente, o episódio, é o símbolo completo do que se tornou Brasília. Segundo consta na internet, o valor estimado desse relógio hoje é de aproximadamente $20 mil. Segue fotografia do modelo. Peraí, produção, antes de passar para o próximo print, mantém esse. Só para a gente refletir, se é um presente de aniversário entregue por um velho amigo, por que o velho amigo está consultando o presidente da construtora para saber se vale a pena dar aquele presente, se o presidente autoriza a dar aquele presente, para que se faz um cartãozinho assinado pelos executivos e pelo presidente da construtora? Então o Jacques Wagner é burro? Não dá para dizer que o Jacques Wagner é burro, raposa velha da política está aí há um tempão. É claro que existe um grau de idiotice nas alegações dele, mas ele faz parte desse grupo político que diariamente insulta a inteligência alheia. Mas tem uma esperteza, tem uma malícia. Você acha que ele recebeu um presente e olhou assim, um velho amigo meu e tal, pronto, não tem nada a ver com nada. Tinha até cartão assinado pelo Marcelo Odebrecht, quando a Odebrecht estava lá negociando há tantos anos com os petistas. Então, $20 mil de presente. Guardei, mas não usei. Então tá. Próximo print, fotografia do modelo. Olha só que maravilha. Depois é preciso conferir aí se esses modelos ainda estão lá entre os objetos encontrados nos endereços do Jacques Wagner. Então vocês estão vendo aí um relojão na tela, quem está só ouvindo pelo Spotify, bota aí na imagem para ver que beleza de relojão, ainda mais para 9 anos atrás, com o Congresso Nacional no fundo, vocês estão vendo aí? A segunda foto, tem a primeira lá com os ponteiros e tudo, mas olha, tem a outra que mostra o fundo com o Congresso Nacional, com aquelas obras estilo Niemeyer. O segundo relógio da marca Corum tem seu preço estimado hoje, isso era na época ali, 2017, segundo consta na internet, em $4 mil. Segue fotografia do modelo. Olha lá, preto e amarelo, todo esporte sofisticado. Estamos buscando as notas fiscais de aquisição dos relógios, disse a defesa naquele momento de colaboração premiada. Quer dizer, tinha tudo lá certinho, qual era o modelo. Lembrando que o dólar hoje está mais de R$5, então $20 mil são mais de R$100 mil, $4 mil são mais de R$20 mil, só esses 2 presentinhos aí são mais de R$120 mil. Vou botar no punho, R$120 mil ali carregado no punho, para abrir aquela boa vontade dos políticos com os empreiteiros interessados em obter contratos públicos que rendem para eles muito mais do que esse valor que é distribuído para as autoridades. Rendem muitas vezes bilhões, como era o caso dos contratos na Petrobras, sem falar do BNDES, porque a Odebrecht tinha vários tentáculos ali nos governos do PT. Muito bem, então esse foi o resgate que eu fiz. Isso aí mostra o quê? Que a Lava Jato apontou na raiz a promiscuidade entre políticos e empresários e o problema dessa relação envolvendo dinheiro, envolvendo mimos, envolvendo mordomias, envolvendo regalias, porque isso faz com que as pessoas, para crescer financeiramente, crescer no seu negócio, na sua vida profissional, elas precisem passar por esse rito que o Marcelo Odebrecht e outros delatores disseram que era a regra do jogo, de você estabelecer essas conexões íntimas com uma série de agrados aos políticos. E o que isso faz? Isso traz como consequência uma distorção de mercado. O empreendedor, mesmo que de origem pobre, porque empreender não é só de gente rica, é algo que a moça que faz doce para os vizinhos e aí depois consegue abrir uma unidade, e aí depois ela consegue abrir uma filial e tal, ela pode fazer em qualquer sistema democrático, em qualquer país que dá oportunidade de ascensão social para as pessoas. Mas quando você tem alguns empresários que faturam imensamente mais do que os outros, em razão das suas conexões, você tem um sistema, seja de capitalismo de compadrio, seja de socialismo, em que só os amigos do rei faturam e os outros não têm possibilidade de crescimento, porque fica uma concorrência absolutamente desleal. Então, se você não se corrompe, você não cresce, não estou legitimando a corrupção, pelo contrário, é para recusar.
E se você não se corrompe, você tem uma dificuldade tremenda de lidar com a sua vida financeira. E é por isso que toda a sociedade precisa vigiar o poder, precisa cobrar responsabilização e punição, porque senão fica na mão de todas essas pessoas que têm dinheiro, têm poder político, inclusive, eventualmente judicial, com seus tentáculos, para comprar, para instrumentalizar a máquina pública a seu favor e em perseguição a qualquer adversário, a qualquer pessoa que ouse confrontar. Então isso foi apontado lá atrás e muita gente contribuiu para que tudo permanecesse como estava e para que crescesse e que para os esquemas voltassem. E eu estava lá apontando na raiz, não era popular. Cortava-se microfone de quem apontava nas minúcias os detalhes sobre pessoas muito poderosas, pessoas que patrocinam, inclusive, veículos de comunicação. Entendem como é difícil falar sobre corrupção de gente poderosa e muito rica no Brasil? Porque eles muitas vezes chegam para o veículo e oferecem patrocínio, em troca de uma cobertura positiva, que é o que vários governos fazem.